Sejam todos bem-vindos ao meu, ao nosso canal de segunda a sexta, às 10h15. Eu sou o pastor Nicélio e saúdo a todos com a paz do Senhor. Sério mesmo? Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Então não perca tempo. Se inscreva, comente, compartilhe. O nosso episódio de hoje, nós vamos tratar de um assunto polêmico. Uns acreditam, outros não acreditam. E você? Nós iremos falar hoje sobre arrebatamento de espírito. Você acredita ou você não acredita? Arrebatamento de espírito é algo que aconteceu na era apostólica, hoje continua acontecendo ou não? Qual a sua opinião? Deixe aí nos comentários. Arrebatamento de espírito é quando Deus, que está no controle dessa experiência, pega você pelo teu espírito e te leva para viver uma experiência da parte do Senhor. Arrebatamento de espírito é uma ação divina. É Deus que está no controle a todo momento. A forma que Ele vai arrebatar, o que Ele vai mostrar, o tempo que isso vai durar, tudo está no controle de Deus. No arrebatamento de espírito, tudo aquilo que está sendo mostrado naquele momento está no controle de Deus e também tem uma representação, tem um significado. A base bíblica para o nosso episódio de hoje encontra-se em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 1 a seguir. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céus. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pelas evidências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Apesar de Paulo estar citando um determinado homem, tirando a própria pessoa em ênfase, todos nós sabemos que esse tal homem era o próprio Paulo. Por 2 vezes ele escreve nesse texto, não saber a forma que isso aconteceu. Quando ele declara se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe dizer. Mas uma coisa é certa, ele sabe o que ele vivenciou. Ele viu algo diferente e isso marcou a vida dele. E você? Já teve uma experiência profunda com Deus? Comente aí, gostaria de saber. O que Paulo vê no terceiro céu, ele declara que é algo tão maravilhoso que ele não consegue descrever em palavras. O próprio texto declara que algo aconteceu, mas ele não revela para nós o que ele viu. Amados, eu bem sei de que muitos não acreditam nestas coisas. Sei também que ao relatar como aconteceu comigo, alguns vão achar que não é bem desse jeito. Já vi alguns pastores citar partes do meu sonho sem saber em seus testemunhos, alegando que não é bem desse jeito. Porém, independente se creiam ou não creiam, cabe a mim ser fiel àquilo que recebi. 1 Coríntios, capítulo 4. Quando ele diz, o que se espera de um dispenseiro? O que se espera de um administrador?
O próprio Paulo responde: espere que ele seja fiel. Então, independente se creiam ou não creiam, cabe a mim ser fiel. Ao relatar este sonho para vocês, eu gostaria que alguns acreditassem. Eu gostaria que fosse destravado em vocês o Espírito do Senhor e vocês também tivessem uma experiência marcante, profunda com Deus. Esse é o meu desejo, mas isso é secundário, porque cabe a mim ser fiel. A forma que você vai receber e trabalhar com isso, acreditar ou não acreditar, cabe a você. Pois bem, lembro quando eu tive essa experiência, eu procurei muitos pastores, muitos homens e mulheres de Deus com o dom de interpretação, nenhum conseguiu me interpretar este sonho. Lembro-me de uma pessoa que me disse: olha, o que você sonhou, o que você teve, ninguém vai conseguir te responder, mas com o tempo, o próprio Deus vai te dar a interpretação. E foi o que realmente aconteceu. Amados, numa determinada noite, o Senhor me deu uma experiência. Eu não sei descrever como isso aconteceu. No meu entendimento, eu estava dormindo. Mas ao mesmo tempo que eu estava dormindo, parece que a mente estava acordada. Eu estava consciente daquilo que estava acontecendo comigo. Eu sabia que eu estava dormindo. E me veio em mente como, aparentemente para mim, como que num sonho, de que eu estava dentro de um cemitério. E aquele cemitério era muito grande. A minha vista não alcançava o final daquele cemitério. Mas não era um cemitério qualquer. Ele tinha algo de diferente que me chamava a atenção. Quando eu olhava, havia várias lápides, vários túmulos, vamos dizer assim. E era muito organizado. Era muito limpo aquele cemitério. Naquele cemitério não tinha velas, não tinha flores, não tinha cruz nas lápides, não tinha os nomes dos mortos ali, não havia frases, não havia data em que nasceu, nem data que morreu. Era puro mármore. E outra coisa, eu não via um palmo de terra. A limpeza daquele lugar me chamava muito a atenção. E eu caminhando pela rua daquele cemitério, de repente eu vi um anjo. Eu sabia que era um anjo, só que estava personificado como um pastor. Era um homem. Todos que me conhecem sabem que eu só sei falar da palavra do Senhor. E quando eu vou chegar num ambiente ao qual eu não conheço ninguém, eu chego com alguma espécie de brincadeira para poder ganhar terreno. Esse é o estilo do tímido. Para poder ganhar espaço, para poder conversar. Mas eu olhando para aquele anjo que estava personificado como um homem, não teve brincadeira, mesmo porque eu estava consciente de que ali era um anjo do Senhor. Eu fui se aproximando dele. Ele apontou numa direção para uma porta e ele me falou: vá, Micélio, e veja. Não teve paz do Senhor da minha parte e não teve paz do Senhor da parte daquele anjo. Simplesmente ele apontou para mim e eu obedeci. Eu entrei dentro de um galpão muito grande, mas era muito grande. Fugia da minha vista. Lá dentro, puro mármore. E ao mesmo tempo, várias Bíblias. Havia muitas Bíblias, todas empilhadas. A organização e a limpeza daquele lugar me surpreendia. Eu comecei a andar por aquele lugar, onde eu mais andava, mais Bíblias eu via. Continuei caminhando dentro daquele galpão, daquele barracão. E a cada lugar que eu passava, a limpeza e a organização me chamavam muita atenção. Chegou num determinado momento que eu cheguei numa parede muito grande, muito grande. E eu começava a falar: Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, eu não estou entendendo.
O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer mostrar para mim? Eu comecei a orar o Senhor dentro daquele lugar. E eu estava de frente com um paredão muito grande na minha frente. E de repente, eu comecei a ouvir muitas vozes que vinham de trás daquela parede. Antes que eu visse mais alguma coisa, só pelo fato de eu começar a ouvir a voz, eu entendi que vinha algo de Deus para a minha vida. E as lágrimas eu não consegui conter. Eu chorei, amados, de forma copiosa, porque eu comecei a entender que ia começar algo de Deus ali para a minha vida. De repente, aquela imagem daquele paredão, ela foi ficando transparente, 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 até que chegou um momento que aquele paredão passou para trás de mim e eu me vi num outro ambiente. Já não era mais um barracão. Eu já estava dentro de um hospital. Era muito grande. A limpeza, todo lugar muito branco. Um corredor muito grande na minha frente que sumia da minha vista. Eram muitos corredores. Havia muitas pessoas de branco que passavam perto de mim como se eu não estivesse ali. Havia pessoas enfermas. Havia pessoas em cadeiras de roda. Eram muitas pessoas. Muitos vestidos de branco. E eu lembro que num determinado momento, eu estava chamando, alguém está me ouvindo? Alguém aqui está me ouvindo? Eu queria que alguém me explicasse o que está acontecendo, mas ninguém me deu ouvido. E de repente, veio uma mulher de longe. E aquela mulher me chamou a atenção naquele ambiente, porque ela tinha uma bola muito grande aqui no seu pescoço, e aquilo era vermelho, era grande. Eu não sei descrever se era um tumor, um câncer, alguma coisa muito grande, amados, que o pescoço dela, a cabeça ficava desse jeito. Ela não conseguia se mover. E ela chegou perto de mim, com aquele tumor bem perto do meu rosto, eu olhei aquilo. Ela não movimentava o pescoço. Para ela poder olhar para mim, ela movimentava a cintura, mas o pescoço ela não conseguia. Aquilo me chamou a atenção. E eu continuava chamando, alguém está me ouvindo? Alguém aqui está me ouvindo? Mas ninguém me respondeu. Num determinado momento, aquela cena do hospital passou para trás de mim. E eu me via num lugar que estava dividido ao meio. Daqui para cá, de um lado havia muito branco. Havia como se fosse uma edícula muito grande que sumia da minha vista, várias portas. Essas portas eram muito altas, porta com mais de 3 metros. Do outro lado, havia muita sujeira. Eu vi pessoas que estavam acorrentadas. Eu vi pessoas que estavam como que uniformizadas. Eu não cheguei perto para ver, mas de longe eu via como se daqueles buracos saíssem fumaça. É como se fossem grandes fundações para quem estava fazendo um alicerce para um prédio. Eram covas muito grandes e eu via fumaça saindo dali. E várias pessoas estavam trabalhando ali próxima, mas eu percebia que elas estavam algemadas. De repente, para o lado de cá, tudo muito limpo. Eu vi como que saiu um homem. Esse homem era muito alto. Para vocês terem uma noção, eu tenho 1,81 m. Para mim tocar aqui no peito dele dessa maneira, eu estiquei a minha mão no máximo e eu estava na ponta dos pés para tocar aqui. E eu chamava ele pelo nome. Eu conhecia essa pessoa. Eu só não vou citar o nome aqui, mas eu a conhecia. E eu falava, fulano, você está me ouvindo? Fulano, você está me ouvindo? Fulano, você está me ouvindo? Essa pessoa, ela é uma pessoa clara.
Mas o que me chama a atenção neste momento é que havia um desenho de uma bola em volta do seu rosto e estava negro, pintado de preto, bem certinho aqui. E daqui para cá, daqui para baixo, a cor da pessoa natural. É uma pessoa que eu conheci. E pela minha insistência, chamando ele pelo nome, ele chegou no momento e falou: fala, Nicélio, que eu te ouço. Mas ele não olhou para mim. Depois que ele me chama pelo nome, eu acordo. Irmãos, eu acordei alterado. O coração estava acelerado. Eu estava com o corpo todo suado. Eu acordei já consciente de que eu tive uma experiência com Deus. Eu sei que muitos vão dizer: não, essa interpretação que você teve está errada. Eu vou ser fiel naquilo que eu recebi e vou passar a interpretação para vocês. Irmãos, a primeira parte naquele cemitério, muita organização, muita limpeza, não tinha versículo bíblico, não tinha o nome da pessoa que estava ali naquele túmulo, não havia data de nascimento, nem a data da morte, não havia flores, como também não havia velas, não havia essas coisas. Essa primeira parte trata daqueles que morreram em Cristo Jesus. Não somente aqueles que hoje já faleceram, mas aqueles que servem ao Senhor e que são fiel a Ele e não têm prazer nas coisas do mundo. A segunda parte trata de pessoas que estão sendo tratadas, que estão sendo libertas, que estão sendo curadas, que sabem que precisam de ajuda. Esse é o hospital. A última parte, onde eu vi uma obra sendo iniciada, pessoas acorrentadas, trata-se de pessoas que, uma vez que já experimentaram as coisas de Deus, ainda têm prazer nas coisas deste mundo, ainda têm prazer no pecado. E agora? Você está curioso o que tudo isso representa? Eu sei que de alguma forma você se encontra nessa posição. Povo de Deus, todo esse sonho representa a igreja do Senhor. É por isso que no meu sonho havia a primeira parte, o cemitério, muitos túmulos, bíblias, não tinha nomes, não tinha flores, não tinha nada. Era muito limpo e muito grande. Aqueles que morreram para o mundo e vivem para o Senhor. De uma forma geral, tanto aqueles que já faleceram hoje, dormem no Senhor, quanto os cristãos que hoje estão dentro da igreja e não têm prazer nas coisas deste mundo. A segunda parte, o hospital, representam aqueles que estão dentro da igreja, estão em tratamento, aceitam ser tratados, sabem que precisam ser curados e tratados pelo Senhor, porque a igreja, quer alguns aceitem, quer alguns não aceitem, é um hospital do Senhor para trabalhar na vida daqueles que precisam. A última parte daquela obra, muitas pessoas amarradas, acorrentadas, estavam escravas. Essa é a melhor interpretação. São aqueles que já experimentaram das coisas santas, dos dons espirituais, da presença do Senhor, mas preferem viver carnalmente dentro da igreja. Preferem viver escrava dos seus pecados. É isso que representa a última parte. Eu tenho certeza que nessa experiência que eu tive, em 3 fases, você se adequa em uma delas. Pensa contigo mesmo, não precisa colocar no comentário, mas em qual parte você se encaixa. Mas, pastor Nicélio, como que eu posso ter essa experiência com Cristo? Vivendo da mesma forma em que Paulo disse: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amados, nós somos cheios de sonhos, cheios de projetos, cheios de ambição, cheios de vontade. Isso é o nosso eu. Mas nós temos que aprender de que a vida em Cristo é uma vida de renúncia. Deus quer que nós prosperamos.
Deus quer que nós avançamos, mas acima de tudo espiritualmente, com experiência. Nós temos que aprender também que cristianismo é renúncia. Paulo chega a dizer que todas as coisas me são lícitas, mas ele diz, nem tudo me convém. Outra passagem ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas ele também diz, nem tudo edifica. Este mundo está cheio de coisas boas para nós fazer, mas qual que traz edificação para mim e para a sua vida? É essas escolhas que nós devemos fazer. A partir do momento em que nós vivemos em Cristo, as vontades que eu tenho agora estão subordinadas à vontade de Cristo. Os desejos que eu tenho agora estão subordinados aos desejos de Cristo. A palavra do Senhor diz que aquele que achar sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder em favor de mim, achá-la-á. Irmãos, a alegria de espírito, há gozo de espírito, quando nós estamos servindo ao nosso Senhor. Há contentamento quando nós abandonamos todas as coisas para viver uma vida segundo o propósito de Deus. É por isso que nós nos perdemos, é por isso que nós não avançamos, porque colocamos os nossos objetivos, as nossas vontades, os nossos desejos em primeiro lugar. Coloque a vontade do Senhor em primeiro lugar e você vai experimentar coisas grandes e firmes que vós não sabes. Vamos orar ao Senhor? Eu te louvo e te bendigo, porque realmente o Senhor é um Deus de maravilha e um Deus de poder. Eu creio que o Senhor é um Deus presente, que está disposto a derramar, papai querido, do teu Espírito e experiência que possam fortalecer a vida de cada um de nós, Pai. Eterno, eu entro dentro deste lar, eu entro dentro desta casa, através deste episódio, Senhor, e que o Senhor vai colocar em ordem tudo aquilo que está bagunçado. Que essa palavra possa ir de encontro à necessidade dessa vida, lhe dando direção, papai querido. Aquele que está fraco na fé, mediante a este testemunho, a essa experiência, possa se fortalecer e entender que há um Deus no céu presente, um Deus no céu que se importa. E eu te louvo e te bendigo por mais esta oportunidade, em nome de Cristo Jesus. Povo de Deus, que o Senhor te abençoe grandemente e não esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, porque tudo isso aqui é para a glória do Senhor.